Compartilho com você o Evangelho do dia 2 de agosto, terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus manda seus discípulos entrarem na barca e seguirem para a outra margem. E os discípulos obedecem sua ordem. Entrar na barca significa assumir a missão dada por Jesus. Há um ditado popular para expressar que estamos juntos na mesma missão. Estamos no mesmo barco. E nós estamos no mesmo barco na vida em comunidade? Um perigo de sempre: estar no barco e ter dúvidas no coração. Quando estamos no barco de Jesus, isto é, quando dizemos que somos cristãos, mas não temos clareza ou convicção da missão, acabamos por fraquejar nas dificuldades. Foi o que aconteceu com os discípulos. No meio da travessia, de madrugada, o mar ficou agitado e ameaçava o barco, tentando afundá-los. Eles ficam com medo, apavorados. O pavor e o medo dos discípulos revelam a falta de fé e convicção em Jesus. Embora tivessem assumido a missão, na hora da dificuldade, sentiram-se abandonados. A mesma coisa pode acontecer conosco. Quantos de nós
que participamos da comunidade, da missa, dos trabalhos pastorais, mas quando aparece uma dificuldade na vida, um sofrimento, uma contrariedade, nos desesperamos? Alguns chegam até a se afastar da comunidade, até mudam de religião ou se revoltam contra Deus. O Evangelho do dia revela que Jesus não abandonou seus discípulos e também não nos abandona. Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas significa que Jesus tem o poder sobre o mar e a tempestade, ou seja, qualquer problema, dificuldade, sofrimento que venha sobre nós, confiemos, pois Ele está conosco. Nas horas da dificuldade, Jesus faz conosco o mesmo que fez com Pedro. Chama-nos para ir ao seu encontro. E se porventura começarmos a afundar, Ele estenderá sua mão e nos socorrerá. Hoje podemos cantar e rezar aquela bonita canção que diz: segura na mão de Deus e vai. Que Deus abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique iluminado por esta palavra. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus